Era uma manhã fria em São Paulo, uma daquelas manhãs cinzentas, onde a cidade parecia estar mais densa e as ruas estavam repletas de pessoas indo apressadas para o trabalho. O tráfego era intenso, mas entre todos aqueles carros, caminhões e ônibus, um veículo se destacava. Era uma comitiva simples, mas muito significativa. Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, estava de visita à cidade, em uma espécie de caravana política, promovendo sua visão e discutindo com líderes locais. No entanto, algo fora do plano estava prestes a acontecer. Bolsonaro estava acostumado a ser cercado por assessores, câmeras e multidões que esperavam ouvir suas opiniões sobre as mais diversas questões políticas. Mas naquele dia, o destino parecia querer fazer algo diferente. Ele estava em uma parte da cidade que poucos turistas ou políticos costumam visitar. Uma área mais degradada de São Paulo, onde a pobreza e a falta de infraestrutura são visíveis a cada esquina. O carro parou abruptamente em frente a um grupo de moradores de rua, pessoas que mal conseguiam se abrigar do vento cortante. Bolsonaro, aparentemente sem aviso prévio, pediu para sair do veículo. Seu assessor mais próximo hesitou, mas antes que pudesse intervir, o ex-presidente já estava caminhando pelas calçadas irregulares, observando os rostos das pessoas que ali estavam. Ele não estava apenas ali para fazer uma foto ou dar um discurso. Algo o havia tocado profundamente, como se a dor que ele sentia ao olhar aqueles rostos empoeirados e desamparados fosse mais do que mera política. Ele caminhou por algumas ruas e se deparou com um homem sentado em uma calçada, encostado na parede de um edifício antigo. O homem, com a barba por fazer e os olhos cansados, estava vestido com roupas esfarrapadas e um cobertor que mais parecia ser um pedaço de pano velho. Mas algo naquele homem chamou a atenção de Bolsonaro. O olhar dele não era de desistência, mas de uma resignação profunda, como se estivesse esperando algo que talvez nunca chegasse. Não foi por acaso que Bolsonaro se aproximou. Bom dia, senhor, disse Bolsonaro com um tom sério, mas tentando parecer acessível. O homem levantou os olhos e encarou Bolsonaro com uma expressão vazia, mas com um pequeno brilho de surpresa. Por um momento, parecia que ele não reconhecia quem estava diante dele, mas logo o semblante se suavizou. Você é o Bolsonaro, não é? Disse o homem sem muita empolgação, como se estivesse mais curioso do que impressionado. Sim, sou eu. E você, como se chama? Perguntou Bolsonaro, agora se ajoelhando diante do homem. Ele sentiu uma necessidade estranha de fazer isso, de estar ao nível daquele homem. Não como político, mas como um ser humano tentando entender outro ser humano. O homem hesitou antes de responder. Gabriel, disse ele finalmente, como se estivesse revelando algo muito pessoal, mas sem dar muita importância a isso. Bolsonaro ficou em silêncio por alguns segundos, observando o rosto cansado de Gabriel. O vento batia forte nas ruas e o som dos carros passava rápido ao fundo, mas naquele momento tudo parecia ter parado. Não havia aplausos nem flashes de câmeras. Apenas o olhar atento de um homem que, por um momento, se viu sem respostas para as perguntas que a vida lhe impôs. Gabriel, começou Bolsonaro, como você acabou aqui? O que aconteceu com você? Gabriel deu uma risada fraca, algo entre cansaço e ironia. Eu poderia te contar minha história, mas você não teria tempo para ouvir. Bolsonaro, no entanto, não parecia se importar com o tempo. Ele estava ali naquela rua com aquele homem e sentiu que precisava entender mais. Eu tenho tempo, Gabriel. Diga-me, o que aconteceu? O homem olhou para o chão por um momento, antes de começar a falar com uma voz baixa, mas firme. Eu era empresário. Tinha tudo o que queria, até que comecei a tomar decisões erradas. Perdi tudo, meu trabalho, minha família, e aqui estou eu, vivendo na rua. O pior é que não sei nem como cheguei até aqui, mas o que posso te garantir é que não foi por falta de escolha. Não foi por falta de luta. Bolsonaro, ouvindo atentamente, sentiu uma onda de compaixão misturada com culpa. Ele já havia ouvido muitas histórias de pobreza e dificuldades ao longo de sua vida, mas algo na sinceridade de Gabriel fez com que ele olhasse a situação de forma diferente.
As palavras de Gabriel tocavam em algo que ele havia tentado evitar por tanto tempo: a responsabilidade do governo em lidar com a pobreza e a desigualdade. Por alguns minutos, Bolsonaro não disse nada. Ele apenas olhou para o homem diante dele, refletindo sobre o que ouvira e o que talvez ele mesmo fosse incapaz de entender completamente. Gabriel, no entanto, parecia confortável com o silêncio. Ele já havia aceitado o que a vida lhe reservou, mas havia algo no ar, algo que ele não podia prever. O olhar de Bolsonaro estava começando a mudar. Eu quero te ajudar, Gabriel, disse Bolsonaro, finalmente, quebrando o silêncio. Gabriel olhou com uma expressão de descrença, como se não soubesse se acreditava ou não naquelas palavras. Mas antes que pudesse responder, Bolsonaro já estava se levantando e chamando seus assessores. Eles precisavam discutir o que fazer a seguir. Eu vou voltar aqui, Gabriel, e vou fazer algo para mudar isso, disse Bolsonaro com uma convicção renovada. Gabriel apenas observou o ex-presidente ir embora, sem saber o que exatamente esperava. Daquilo, o encontro inesperado havia despertado algo em ambos, mas o futuro ainda era incerto. Nos dias que se seguiram ao encontro entre Bolsonaro e Gabriel, uma certa tensão pairava no ar. O ex-presidente, que em sua vida política já havia lidado com inúmeras situações de pressão, não conseguia tirar Gabriel da cabeça. Ele sabia que, de alguma forma, aquele homem representava algo muito maior do que ele poderia imaginar. Gabriel não era apenas um morador de rua. Ele era a personificação de uma falha sistêmica, algo que Bolsonaro sabia que precisava encarar de frente. E foi com esse pensamento que ele voltou à rua onde havia encontrado Gabriel. Não havia plateia, nem câmeras de TV. Somente a presença de alguns moradores que observavam, mas se distanciavam, como se aquilo fosse apenas mais uma visita política sem real compromisso. Bolsonaro caminhava entre os barracos improvisados, observando a situação precária em que muitas pessoas se encontravam. Quando ele finalmente o viu, Gabriel estava sentado no mesmo local, como se estivesse esperando, ou talvez apenas preso à rotina de um lugar onde os dias se misturavam em uma sequência sem fim. "Oi, Gabriel", disse Bolsonaro, aproximando-se dele novamente. O tom de sua voz estava mais suave, mais genuíno. O que antes parecia ser um impulso político, agora se tornava algo mais pessoal. Gabriel levantou os olhos e, ao vê-lo, um sorriso tímido surgiu em seu rosto, quase como se ele tivesse se acostumado com a ideia de que aquele encontro, aparentemente casual, fosse algo que o destino havia reservado. "Você de novo", respondeu, ele com um sorriso irônico, mas sem hostilidade. "Não fugiu, hein?" "Não. Eu disse que voltaria", respondeu Bolsonaro com um leve sorriso também. Ele se sentou ao lado de Gabriel, que parecia desconcertado com o gesto. A conversa começou sem pressa. Uma troca de palavras casuais que, aos poucos, foi se aprofundando. Gabriel falou sobre a vida nas ruas, as dificuldades, a falta de comida e abrigo, mas também sobre a solidão. Para ele, o maior sofrimento não era a fome, mas a sensação de estar invisível, de ser uma sombra à margem da sociedade. "Aqui ninguém vê ninguém, senhor. O senhor passa na rua, olha para a gente, mas depois segue. Somos apenas números." "Ou nem isso", disse Gabriel com um olhar distante, como se as palavras fossem um reflexo do vazio que ele carregava. Bolsonaro escutou atentamente. Nunca imaginou que ouviria uma história tão crua de alguém tão simples, alguém que não tinha nada a perder e que por isso parecia falar com uma honestidade brutal. "Eu sempre pensei que a rua fosse só um reflexo da falta de trabalho, da falta de emprego, mas você fala como se a rua fosse algo muito mais profundo, algo que a gente não entende de imediato", disse Bolsonaro, refletindo sobre as palavras de Gabriel. Gabriel soltou uma risada seca. "Você está começando a entender, mas ainda está longe de saber. A rua não é só sobre miséria, é sobre o abandono, sobre a falta de respeito. E o pior de tudo é que muitos aqui preferem a rua a voltar, para suas famílias, porque a rua ao menos não cobra nada, não te pede nada em troca. Já a família, bom, ela exige o que não podemos dar." Bolsonaro por um momento ficou em silêncio.
As palavras de Gabriel estavam começando a mexer com ele de uma maneira que ele não esperava. Ele sempre falava sobre a importância do trabalho, da família e da educação. Mas aquelas palavras tinham um peso diferente. Não era sobre políticas públicas ou discursos, era sobre vidas, pessoas reais que estavam, de alguma forma, pedindo por algo mais do que promessas vazias. Eu já vi o quanto a situação de vocês é complicada, disse Bolsonaro, com um tom mais sério. Mas o que você acha que poderia mudar isso? O que falta para que pessoas como você saiam dessa situação? Carlos Uberta. Gabriel o olhou com um olhar profundo, como se estivesse decidindo o quanto abrir de sua alma naquele momento. Falta mais do que um simples auxílio. Falta entender que a gente não está pedindo esmola. Estamos pedindo uma chance de voltar a viver, de voltar a ser respeitado. Isso é o que falta. A conversa se estendeu por mais algum tempo, com Bolsonaro absorvendo cada palavra de Gabriel. O ex-presidente sentia-se incomodado, mas ao mesmo tempo renovado. A ideia de que a solução para o problema dos moradores de rua era mais complexa do que ele imaginava começou a se cristalizar em sua mente. Ele sabia que a solução não estava em apenas distribuir recursos, mas sim em entender a verdadeira raiz do problema. E quando ele se levantou para ir embora sem qualquer tipo de despedida formal, apenas um simples "até logo", algo havia mudado dentro dele. Ele já não era mais o homem que apenas olhava a situação de longe, de cima. Agora ele se via como parte do problema, e algo dentro dele o impulsionava a agir. Os dias se passaram, e como prometido, Bolsonaro voltou à rua onde havia encontrado Gabriel. Ele já não via mais aquele encontro como um simples episódio de sua visita à cidade. Algo havia se instalado em sua mente, uma inquietação que não o deixava em paz. Ele sabia que a situação dos moradores de rua em São Paulo era apenas a ponta do iceberg. O problema era maior, muito maior do que ele imaginava. Dessa vez, no entanto, a conversa que ele procurava não seria só sobre políticas públicas ou medidas temporárias. Ele sentia que, para entender de verdade a situação de Gabriel e dos outros, precisava compreender o passado de um homem que, aparentemente, já não tinha mais nada a perder. Gabriel o aguardava no mesmo local, mas sua expressão era diferente. Ele parecia um pouco mais tranquilo, como se a visita de Bolsonaro tivesse provocado algo dentro dele também. Quando o ex-presidente se aproximou, Gabriel levantou a cabeça, lentamente, sem dizer uma palavra, apenas aguardando o que viria a seguir. Bolsonaro se sentou ao lado dele novamente, com a mesma seriedade de antes, mas com um olhar mais suave. Gabriel, quero entender mais. Não é só sobre o que você passa aqui na rua. Eu preciso saber o que aconteceu antes disso, o que te trouxe até esse ponto, disse Bolsonaro com a voz carregada de sinceridade. Gabriel olhou para ele por um momento, como se estivesse ponderando a decisão de falar mais sobre si mesmo. Ele sabia que abrir seu passado não era algo simples, mas também sabia que essa poderia ser sua chance de finalmente ser ouvido. Eu não sou um simples morador de rua, começou Gabriel com a voz mais baixa. Já fui alguém importante, ou pelo menos eu pensava que fosse. Bolsonaro, surpreso com a revelação, o encarou em silêncio, esperando que ele continuasse. Eu fui empresário. Tinha uma boa empresa, uma boa família. Acredite, eu tinha tudo. Ou pelo menos era o que pensava. Gabriel parou por um momento, como se estivesse revivendo os dias mais felizes de sua vida. Mas tudo começou a desmoronar quando eu conheci um amigo. Um amigo que me disse que poderia me ajudar a crescer ainda mais, a expandir meus negócios. Ele tinha um poder, uma influência. E eu, ingênuo, acreditei nele. Bolsonaro franziu a testa. Aquelas palavras estavam começando a fazer sentido, mas ele não queria antecipar conclusões. Quem era esse amigo? Gabriel hesitou antes de falar, como se o peso da revelação fosse algo difícil de carregar. Você, disse ele baixando a cabeça, sem olhar diretamente para o ex-presidente. Era você. Nós nos conhecemos em uma época antes de você entrar para a política. Eu estava começando a minha empresa, e você, bem, você ainda era um militar, que aspirava muito mais. Bolsonaro ficou chocado com a revelação.
Ele havia ajudado muitas pessoas em sua vida, mas nunca imaginou que teria um papel tão significativo na história de alguém que agora estava em uma situação tão deplorável. Ele se lembrava da época em que estava começando sua trajetória política, quando ainda tinha sonhos maiores, mas não tinha noção de que suas ações naquela época poderiam ter um impacto tão grande e até mesmo negativo. Eu não sabia disso, Gabriel, disse Bolsonaro, agora profundamente tocado pela história. Nunca imaginei que algo que eu tenha feito lá atrás tivesse esse tipo de consequência. Gabriel deu um sorriso amargo. Você não foi o único responsável. Eu também fiz escolhas erradas. Tomei decisões baseadas em promessas vazias, mas no fim das contas, quando olhei para trás, percebi que o verdadeiro problema era a falta de suporte, a falta de honestidade nas nossas escolhas. A política, a economia, tudo isso afeta as vidas de quem, como eu, não tem poder de mudar nada. Bolsonaro ficou em silêncio por alguns momentos. Ele não sabia como responder. A confusão e o peso das palavras de Gabriel estavam começando a fazer com que ele questionasse seu próprio passado e suas próprias escolhas. Como um homem que havia se tornado uma figura pública tão poderosa, ele agora se via diante de uma realidade mais dura, mais complexa. Você tem razão, disse Bolsonaro finalmente, com um tom de voz mais suave, quase arrependido. Eu não sabia o que você estava passando, Gabriel. Não sabia como as pessoas como você são deixadas para trás. Mas agora, vendo isso de perto, agora eu entendo. Gabriel olhou para ele com uma expressão mais tranquila, como se pela primeira vez sentisse que alguém realmente o compreendia. Eu não quero pena, Bolsonaro. Não é isso. Só quero que você entenda o que significa estar aqui na rua sem ninguém para te ajudar de verdade. Bolsonaro assentiu. Eu entendo, Gabriel. E não vou esquecer do que você me disse. Eu vou levar isso comigo. As palavras de Gabriel ecoavam na mente de Bolsonaro enquanto ele se levantava. Ele sentiu como se estivesse diante de um ponto de virada em sua vida. O homem que antes via a situação dos moradores de rua como algo distante e facilmente resolvível, agora entendia que as soluções não eram simples. Ele sabia que mudanças reais exigiriam mais do que discursos e promessas vazias. Mas antes de se afastar, Bolsonaro olhou para Gabriel e fez uma promessa silenciosa, algo que ele sabia que teria que cumprir. Não era apenas uma questão de política, mas de responsabilidade pessoal. Os dias seguintes foram intensos para Bolsonaro. A conversa com Gabriel continuava a reverberar em sua mente, e o peso da revelação sobre seu passado e sua conexão com aquele homem o fez questionar mais profundamente suas próprias escolhas e atitudes ao longo dos anos. O ex-presidente se via diante de uma nova perspectiva, uma que desafiava seus princípios e crenças. Como alguém que havia ascendido ao poder, Bolsonaro sabia que sua trajetória política poderia ser vista de várias maneiras, mas ele nunca havia imaginado que, para algumas pessoas, suas ações poderiam ter consequências muito mais profundas do que ele percebia. Depois de sua conversa com Gabriel, Bolsonaro não conseguia mais olhar a realidade de uma maneira tão simples. Ele via agora as complexas relações entre política, economia e as vidas de pessoas como Gabriel. As decisões que ele tomava, mesmo as mais pequenas, poderiam mudar o rumo de alguém para sempre, para o bem ou para o mal. Isso o incomodava, mas ao mesmo tempo, algo dentro dele também o motivava. Ele sentia que deveria fazer algo, mais do que apenas dar uma ajuda pontual, mais do que uma promessa vazia. Ele queria, de alguma forma, consertar o que estava errado, ou pelo menos tentar. Em sua mente, um pensamento persistia. Eu preciso fazer mais. Ele sabia que essa era uma oportunidade única para entender não só a realidade dos moradores de rua, mas também o que ele poderia fazer para mudar essa realidade de maneira efetiva. Gabriel, por sua vez, também parecia diferente. As últimas conversas com Bolsonaro haviam despertado nele uma esperança que ele não sentia há muito tempo. Embora ainda estivesse vivendo na rua, sua atitude mudou. Ele já não via o futuro como uma série de portas fechadas, mas como um caminho que talvez ainda tivesse uma chance. Ele sabia que, se havia uma oportunidade de mudança,
ela viria através da ação de pessoas como Bolsonaro. E ele sentia que a promessa do ex-presidente tinha um significado mais profundo. E foi nesse momento de introspecção que Gabriel se lembrou de algo que havia se perdido no tempo, algo relacionado a seu passado. Durante uma das conversas com Bolsonaro, ele mencionou o fato de que conhecera o ex-presidente em sua juventude, quando ambos estavam em fases muito diferentes de suas vidas. Gabriel, ainda empresariado e cheio de ambições, nunca imaginara que o homem com quem trocara palavras em um encontro casual mais de 2 décadas atrás fosse a pessoa que ele encontraria agora, na situação em que estava. Eu me lembro de você. Gabriel começou a refletir, sentado em um banco na praça. A brisa da manhã mexia suavemente em seus cabelos, e o cenário parecia tranquilo, quase como um contraste com a agitação interna que ele sentia. Naquela época, eu acreditava que o mundo estava ao meu alcance. Você era um homem determinado, cheio de ideias sobre o que podia ser feito pelo país. Eu olhava para você e pensava, esse homem vai chegar longe. Ele fechou os olhos por um momento, recordando-se do jovem Bolsonaro, ainda longe da política, mas com uma presença inconfundível. Ele se lembrava de um momento específico, em um evento empresarial, quando o futuro ex-presidente fez um comentário sobre as dificuldades que os empresários enfrentavam no Brasil. Naquele momento, Gabriel teve a impressão de que Bolsonaro tinha uma visão clara, uma perspectiva de quem estava à frente de seu tempo, alguém que seria capaz de transformar a política e o cenário econômico do país. Agora, ele olhava para aquele mesmo homem, que, em sua opinião, havia se perdido em algum ponto do caminho, em algum momento de sua carreira política. Ele não via mais o Bolsonaro da juventude, mas o político que parecia ter se distanciado da realidade das pessoas como ele. A pergunta que Gabriel se fazia agora era simples. Como aquele homem que tinha tanto potencial para mudar a vida das pessoas acabou se tornando parte do sistema que mantém as coisas como estão? Mas então, enquanto ele refletia sobre o passado e sobre as escolhas que ambos haviam feito, uma ideia surgiu em sua mente. Ele sabia que as promessas que Bolsonaro fazia não podiam ser vazias. Ele precisava fazer mais, muito mais. A política deveria ser sobre ações reais, não palavras. Bolsonaro precisa entender o impacto real de suas decisões. Ele precisa sentir isso, pensou Gabriel, enquanto suas mãos tremiam levemente. Ele não sabia ainda como, mas sentia que sua missão agora era mais clara do que nunca. Se ele quisesse dar um sentido real à sua vida, deveria ajudar a abrir os olhos de Bolsonaro para a verdadeira face da pobreza no Brasil. E foi nesse momento que ele decidiu agir. Ele não ia esperar que as coisas simplesmente acontecessem. Ele sabia que o sistema era cruel. Mas se havia algo que ele poderia fazer para mudar isso, então ele estava disposto a tentar. Enquanto isso, Bolsonaro estava começando a tomar consciência de algo muito mais profundo. O encontro com Gabriel mexera com ele de uma maneira que ele não conseguia definir. Era como se o destino o estivesse chamando para algo maior, algo que ele havia ignorado por muito tempo. Gabriel, de alguma forma, havia feito com que ele visse a pobreza não apenas como um problema social, mas como uma falha de sistema que ele, como político, ajudara a perpetuar. Ele sabia que a política pública deveria ser mais do que apenas promessas vazias e números em planilhas. Era preciso criar um caminho real para a reintegração daqueles que foram deixados para trás. Mas ele também sabia que o que Gabriel estava pedindo não seria algo fácil de fazer. Isso exigiria coragem, determinação e, mais importante ainda, a vontade de ir contra o sistema que o próprio Bolsonaro ajudou a moldar. Agora, com a memória do passado e as lições que ele estava aprendendo com Gabriel, o ex-presidente sabia que tinha uma escolha a fazer. Ele poderia continuar no caminho que sempre seguiu, ou poderia, finalmente, fazer algo para mudar as coisas de verdade. O vento cortava a rua com uma intensidade fria e o sol da tarde começava a se esconder, atrás de nuvens carregadas. Gabriel, sentado sobre o velho pedaço de cartolina que ele usava como tapete, olhava fixamente para o horizonte, como se estivesse tentando entender algo que parecia muito além de suas próprias capacidades.
Os dias de solidão que ele passara nas ruas haviam afiado seus sentidos, e agora ele sabia que o momento certo de agir tinha chegado. Ele não poderia mais esperar. Quando Bolsonaro apareceu na rua mais uma vez, com seu semblante pensativo e a postura que sempre o definira, Gabriel sentiu que a oportunidade estava batendo à sua porta. Não era mais uma simples conversa sobre o que precisava ser feito para ajudar os moradores de rua. Era algo mais profundo. Gabriel sentia que, se fosse possível mudar alguma coisa, seria agora, naquele instante. Ele sabia que, se tivesse uma chance, poderia realmente dar início a um movimento que ultrapassasse a mera assistência pontual. Bolsonaro, chamou Gabriel, levantando-se lentamente e olhando para o ex-presidente com um brilho novo nos olhos. A forma como ele olhou para o ex-presidente era diferente, como se já não fosse mais o homem derrotado que ele fora na primeira vez em que se encontraram. Ele agora sentia algo parecido com a esperança, uma energia renovada que o impulsionava. Bolsonaro parou e se aproximou de Gabriel, notando a diferença no olhar do homem. Ele já estava acostumado com o tom de ceticismo que muitos moradores de rua tinham, mas Gabriel parecia mais calmo, mais resoluto. O ex-presidente sabia que algo importante estava prestes a acontecer. Eu ouvi o que você disse, Gabriel, começou Bolsonaro, com a voz mais suave do que das outras vezes. Eu sei que você está pedindo algo maior do que simples ajuda, mas o que você realmente espera que eu faça por você? Gabriel respirou fundo antes de responder. Ele não queria ser vago. Ele sabia que precisava ser direto, preciso em suas palavras, para que Bolsonaro entendesse a magnitude do que ele estava pedindo. Eu não vim aqui para pedir esmola, Bolsonaro, disse ele com firmeza. O que quero é uma chance de mudar. Eu não sou um caso perdido. Nós, os moradores de rua, não somos apenas números ou estatísticas. Somos seres humanos, e eu quero uma chance de recomeçar. Mais do que um auxílio emergencial, mais do que uma cesta básica. Quero uma oportunidade para ter um trabalho, para me reerguer. Quero que o senhor use sua influência para criar programas reais, que não sejam apenas paliativos, mas que realmente nos ajudem a nos reintegrar à sociedade. Porque acredite, Bolsonaro, o que realmente falta para nós é dignidade. As palavras de Gabriel ecoaram nas ruas vazias e Bolsonaro, mesmo em seu lugar de poder e influência, sentiu uma pressão sobre seus ombros. Ele sabia que Gabriel não estava pedindo por caridade, mas por um esforço genuíno para transformar a vida daqueles que estavam em uma situação tão desesperadora. A forma como Gabriel falou, com tanta convicção, fez com que Bolsonaro refletisse sobre sua própria trajetória e sobre as promessas que fizera ao longo dos anos. Ele sabia que criar políticas públicas de impacto real não seria fácil, mas o pedido de Gabriel não era algo para ser ignorado. Você tem razão, disse Bolsonaro, com um tom que parecia mais ponderado. O que você pede não é simples, e sei que não há soluções fáceis. Mas eu vou te ouvir, Gabriel. Eu vou buscar formas de implementar um programa que dê a vocês a chance de reconstruir as vidas. Mas não será um processo rápido, e eu não posso prometer resultados imediatos. O sistema é complicado. As pessoas que estão no poder muitas vezes não têm interesse em mudar as coisas. Mas isso não significa que eu não vá tentar. Gabriel olhou para Bolsonaro e, por um momento, o que parecia ser um simples pedido se transformou em um momento de genuína transformação. Ele sabia que a luta seria longa, mas pela primeira vez sentia que talvez houvesse uma possibilidade real de mudança. Ele não estava mais falando apenas como um morador de rua. Ele estava falando em nome de todos os outros que estavam na mesma situação que ele, e de todos os que, como ele, acreditavam que ainda havia uma chance de recomeçar. Eu te agradeço, Bolsonaro, disse Gabriel, com um olhar que carregava não só gratidão, mas também uma nova esperança. Eu só peço que você não se esqueça de nós, que não faça promessas vazias. Eu não quero ser mais um número. Quero ser alguém de novo. Bolsonaro, tocado pela sinceridade de Gabriel, balançou a cabeça. Eu sei o que você quer dizer, Gabriel, e eu vou me lembrar do que você falou. Eu vou lutar para que mais pessoas como você tenham a chance de recomeçar. Enquanto o ex-presidente se afastava,
Um sentimento ambíguo de responsabilidade e desafio tomava conta dele. Ele sabia que prometer uma mudança não seria o suficiente. A verdadeira mudança viria apenas com ação concreta. E o pedido de Gabriel se tornaria um marco em sua jornada política, que o faria repensar sua visão sobre a pobreza e a desigualdade no Brasil. Gabriel, por sua vez, permaneceu ali, observando o ex-presidente se afastar. Ele sabia que ainda havia muito a fazer, mas sentia pela primeira vez em muito tempo que sua luta tinha um propósito renovado. O que ele pedira não era impossível, mas dependia não só de Bolsonaro, mas também de todas as partes da sociedade que estivessem dispostas a agir. Nos dias seguintes ao pedido de Gabriel, a cidade de São Paulo parecia continuar sua rotina agitada, mas para Bolsonaro nada seria como antes. Ele sabia que havia feito uma promessa, e promessas para ele não podiam ser vazias. A pressão sobre os ombros de um ex-presidente, ainda que distante do cargo, era algo que ele bem entendia. Contudo, essa pressão agora vinha de um lugar diferente, um lugar onde ele sentia que não poderia mais se esquivar ou justificar sua posição política com palavras ou desculpas. Gabriel, após o encontro, permaneceu na rua, mas com uma sensação renovada de propósito. Ele sabia que a mudança que ele procurava não viria de um dia para o outro, mas a promessa de Bolsonaro acendeu uma chama dentro dele. Ele agora via o futuro não mais como um ciclo interminável de frustração, mas como uma oportunidade de recomeçar. Ele acreditava que, com a ajuda de Bolsonaro, ele e muitos outros poderiam encontrar uma chance de reconstruir suas vidas. No entanto, ainda havia dúvidas em sua mente. Seria a promessa de Bolsonaro real? Ou seria apenas mais um discurso político para aliviar a culpa do momento? Enquanto isso, Bolsonaro se encontrava imerso em discussões com assessores e outros políticos, tentando encontrar formas práticas de implementar mudanças. Não era simples. Ele não esperava que fosse, mas sabia que o pedido de Gabriel não era algo que ele poderia simplesmente ignorar. E embora soubesse que seu governo não teria o poder de mudar tudo instantaneamente, ele ainda acreditava que poderia influenciar mudanças significativas. Foi em uma reunião com seus aliados mais próximos que uma proposta começou a tomar forma. Uma nova ideia começou a se desenhar. Um programa piloto para a reintegração de moradores de rua, com foco em oferecer mais do que apenas abrigo temporário, mas apoio psicológico, oportunidades de capacitação e inclusão no mercado de trabalho. Embora o programa fosse complexo e exigisse recursos significativos, a motivação por trás dele vinha do pedido sincero de Gabriel. Bolsonaro, que durante anos havia visto a pobreza como uma questão apenas de falta de trabalho e de recursos, agora começava a enxergar uma faceta muito mais profunda desse problema. Com o apoio de um pequeno grupo de parlamentares, Bolsonaro conseguiu convencer outros membros do governo a aprovar o projeto. No entanto, a resistência dentro do próprio partido e entre outros políticos era forte. Muitos viam o projeto como uma perda de recursos e tempo, argumentando que havia outras prioridades no país. A política brasileira, como sempre, era marcada por disputas de poder e interesses conflitantes, e a proposta de Bolsonaro de reintegração social era vista como algo fora de sua zona de conforto. Apesar disso, Bolsonaro sentia que não poderia voltar atrás. Ele havia dado sua palavra a Gabriel, e sua honra política estava em jogo. Ele se via em um momento crucial de sua vida, onde não poderia mais apenas olhar para os problemas de longe. Algo precisava ser feito, e ele estava disposto a desafiar até os próprios aliados para seguir adiante. Bolsonaro, você sabe o que isso significa, não é? Perguntou um de seus assessores mais próximos, com uma expressão preocupada. Isso vai contra muitas das políticas que defendemos. Muitos do seu partido vão ver isso como um erro. O ex-presidente, no entanto, não hesitou. Eu sei, mas quando encontrei Gabriel na rua, algo dentro de mim mudou. Eu não posso mais olhar para essa situação e continuar dizendo que a solução é mais policiamento ou medidas temporárias. Precisamos agir de maneira diferente. Com um suspiro, ele olhou para os papéis sobre a mesa e, com uma determinação visível,
assinou os documentos que autorizavam o início do programa piloto. Ele sabia que o caminho seria longo e desafiador, mas sentia que era a única opção que restava. Nos dias seguintes, a notícia sobre o programa começou a se espalhar pelos meios de comunicação, e o nome de Bolsonaro foi associado ao projeto de reintegração social. As reações foram mistas. Alguns viam isso como uma mudança positiva, uma tentativa de corrigir um erro do passado. Outros, no entanto, viam a medida como uma jogada política, uma tentativa de ganhar apoio popular. Mas o mais importante para Bolsonaro naquele momento não era a opinião pública. Ele sabia que tinha feito o que era certo. Gabriel, quando soube do lançamento do programa, não conseguia acreditar. Ele tinha dado o primeiro passo ao pedir ajuda, mas não imaginava que sua simples petição teria um impacto tão grande. Quando a notícia chegou até ele, Gabriel sentiu uma mistura de emoções. Ele estava feliz, mas também apreensivo. O programa ainda estava começando, e ele sabia que a implementação real das mudanças levaria tempo. Mas, de alguma forma, ele sentia que o futuro estava mais próximo do que nunca. Por um momento, Gabriel olhou para o céu, como se estivesse agradecendo a Deus ou ao destino pela chance que lhe estava sendo dada. Ele sabia que o caminho à frente seria difícil, mas a promessa de Bolsonaro lhe deu algo que ele não tinha há muito tempo: esperança. Com o lançamento oficial do programa piloto para a reintegração dos moradores de rua, São Paulo viu uma mudança gradual em sua dinâmica. O programa, que começava com um foco em assistência social básica, como abrigo e alimentação, logo se expandiu para oferecer oportunidades de capacitação profissional, apoio psicológico e até a possibilidade de reabilitação para aqueles que estavam enfrentando dependência química. Gabriel, que havia sido o catalisador para essa transformação, viu sua vida tomar um rumo inesperado. Mas o que ele não sabia era que o impacto dessa promessa se estenderia muito além dele. A princípio, as reações à proposta foram mistas. Alguns aplaudiram a iniciativa de Bolsonaro, vendo nela uma mudança significativa na maneira de lidar com os problemas da pobreza no Brasil. Outros, no entanto, eram céticos. Os críticos apontavam que um programa dessa magnitude exigiria mais do que boas intenções. Seria preciso o comprometimento real das autoridades locais, além de um esforço conjunto de diversas esferas de governo para garantir que os recursos fossem utilizados de forma eficaz. Gabriel, ainda morando nas ruas, enquanto aguardava a implementação do programa, acompanhava as notícias com uma mistura de ansiedade e ceticismo. Ele sabia que o sistema estava longe de ser perfeito, mas também sentia que o projeto representava uma das últimas oportunidades de mudar sua vida e a vida de tantas outras pessoas em situações semelhantes. Ele não estava esperando milagres, mas sim a chance de lutar por uma vida digna. E logo os primeiros resultados começaram a surgir. As primeiras unidades de atendimento começaram a ser construídas em pontos estratégicos da cidade, onde a concentração de moradores de rua era maior. A estrutura básica, como abrigos temporários e centros de apoio psicológico, foi instalada rapidamente. Mas a verdadeira transformação, Gabriel sabia, estava nas etapas seguintes. Seria preciso mais do que comida e abrigo para tirar as pessoas das ruas e dar-lhes uma verdadeira chance de recomeçar suas vidas. Precisavam de emprego, de reintegração no mercado de trabalho, de um apoio contínuo. O ex-presidente Bolsonaro, por sua vez, mantinha sua postura determinada. Ele se via agora como um homem em uma missão, algo além da política tradicional. Ele sabia que sua promessa não poderia ser cumprida da noite para o dia, mas também sabia que estava dando um passo importante. Quando ele visitou uma das unidades do programa, ainda em fase de implementação, sentiu um orgulho misto com uma apreensão silenciosa. Eu sei que não podemos mudar tudo de uma vez, mas estamos começando a fazer a diferença. E isso é o que importa, disse Bolsonaro, olhando para as pessoas que estavam sendo atendidas pela primeira vez com dignidade. Gabriel, como parte do grupo que se inscreveu no programa, começou a perceber as mudanças dentro de si mesmo. Ele se inscreveu em um curso de carpintaria, uma habilidade que ele sempre tivera interesse, mas que nunca teve a chance de desenvolver.
Quando entrou na sala de aula pela primeira vez, foi como se um novo mundo se abrisse diante dele. Ele não era mais um sem-teto. Ele era Gabriel, alguém com potencial, com habilidades, com o direito de recomeçar. Essa mudança não era só externa, mas também interna. Ele começou a sentir que poderia finalmente ter controle sobre sua vida. No entanto, nem tudo foi um mar de rosas. Muitos outros, como Gabriel, estavam começando a se beneficiar do programa, mas as dificuldades para a reintegração ainda eram enormes. As taxas de desemprego ainda eram altas, e as empresas não estavam dispostas a contratar pessoas com o histórico de moradores de rua. A falta de confiança por parte da sociedade em relação a essas pessoas também era um obstáculo constante. Não era apenas um problema social, era uma questão de mentalidade. Mas a perseverança de Gabriel e de muitos outros participantes do programa não passou despercebida. Eles começaram a provar para a sociedade, uma pessoa de cada vez, que a dignidade e o esforço pessoal podiam ser restaurados, não com esmolas, mas com oportunidades reais. Enquanto isso, a mídia cobria o impacto do programa. Alguns o elogiavam como um passo audacioso para transformar a vida dos mais necessitados. Outros o viam como uma jogada política de Bolsonaro para melhorar sua imagem. Mas, para Gabriel, a síntese, opinião pública não importava. Ele já estava começando a ver os frutos do esforço coletivo. Ele sabia que as coisas não mudariam de um dia para o outro, mas havia algo novo no ar, algo que ele não sentia há anos. A esperança de que ele finalmente tinha um futuro. Em uma manhã de outono, Gabriel, agora com seu uniforme de carpinteiro, olhou para o horizonte de São Paulo, um lugar que ele já conhecia tão bem, mas que agora parecia diferente. Ele sentia o peso da rua em seu corpo, mas também sentia o peso da mudança. Bolsonaro havia cumprido sua promessa e a vida começava a dar sinais de que, talvez, a realidade da rua não fosse mais o seu destino final. Enquanto isso, o ex-presidente Bolsonaro, em um evento público sobre os avanços do programa, deu um breve discurso. Não estamos aqui para dizer que todos os problemas serão resolvidos amanhã, afirmou ele. Mas estamos dando o primeiro passo. E como eu prometi, vamos continuar trabalhando para que mais pessoas como Gabriel possam ter uma chance. Era o tipo de promessa que, embora imperfeita, começava a dar frutos. E enquanto o futuro de Gabriel ainda era incerto, uma coisa estava clara. Ele não estava mais sozinho na luta. Apesar das promessas e da ação inicial, a realidade se mostrou mais difícil do que qualquer um imaginara. À medida que o programa de reintegração ganhava forma e se expandia por São Paulo, as dificuldades para a reintegração social dos moradores de rua tornaram-se mais evidentes. Gabriel, assim como muitos outros, estava em um processo de transformação, mas os desafios eram imensos e complexos. O programa piloto, que oferecia suporte psicológico, capacitação profissional e até vagas em cursos, começava a revelar as dificuldades de se sustentar em um mundo que não estava preparado para aceitar essas pessoas. A cidade, que há tanto tempo ignorava os mais vulneráveis, não sabia como lidar com aqueles que começavam a se integrar de volta à sociedade. Gabriel, por exemplo, enfrentava uma batalha silenciosa todos os dias. Ele estava matriculado em um curso de carpintaria e, com o tempo, desenvolveu habilidades que antes lhe pareciam inalcançáveis. Mas, ao buscar emprego nas poucas carpintarias que ainda funcionavam na cidade, ele se deparava com a resistência dos empregadores. A dúvida estava estampada nos olhos de cada pessoa que ele tentava convencer. A reação mais comum era a de desconfiança, como se alguém que morasse nas ruas fosse incapaz de ter a competência necessária para o trabalho. "Você tem certeza de que consegue fazer isso?" perguntou um dos donos de uma oficina de móveis, observando Gabriel de forma cética. "Não é só trabalhar com madeira, é também entender a responsabilidade, o ritmo. E você passou quanto tempo fora do mercado?" Essas palavras cortaram Gabriel de forma mais profunda do que ele imaginava. Ele sabia que os estigmas sociais eram difíceis de superar, mas não pensava que enfrentaria um muro tão impenetrável. Ele voltou para o abrigo com o sentimento de frustração consumindo-o,
mas também com um senso renovado de determinação. Se ele queria mudar sua vida, teria que fazer mais do que simplesmente esperar que as portas se abrissem. Ele teria que forçar essa mudança, desafiar os estigmas, um passo de cada vez. Por outro lado, Bolsonaro, embora com boa intenção ao lançar o programa, logo se deparou com a realidade cruel de sua execução. Quando ele visitou uma das unidades de apoio e conversou com os líderes do programa, a frustração também estava evidente. Havia promessas de reintegração, mas o que ele não havia considerado era a profunda desigualdade entre as camadas sociais que alimentava a exclusão. Muitos dos que estavam saindo das ruas não tinham o preparo necessário para se reintegrar com facilidade, e o mercado de trabalho estava longe de ser acessível. Além disso, as críticas começaram a aumentar, tanto da mídia quanto de outros políticos. A oposição começou a questionar os custos do programa e a eficácia das ações, chamando a iniciativa de improvisada e sem resultados concretos. As palavras de alguns opositores eram como um peso a mais nas costas de Bolsonaro, que já sentia a pressão de equilibrar suas promessas com a realidade dura da política e da implementação social. Bolsonaro, o senhor está se arriscando demais com isso, disse um de seus aliados mais próximos em uma reunião privada, enquanto olhava os números do projeto e os custos envolvidos. As críticas só aumentam e o apoio entre seus eleitores está diminuindo. O que fazemos agora? Bolsonaro, com o olhar fixo nas planilhas, não desviou sua atenção. Eu sei que as coisas não são fáceis, eu sabia que seria assim, mas o que estamos fazendo não é apenas para resolver agora, é para a mudança no longo prazo. Se desistirmos agora, não teremos feito nada. Sua resposta foi firme, mas o cansaço era visível em seu rosto. Ele sabia que estava correndo contra o tempo e que o sistema político e econômico não estava ao seu favor. As reformas necessárias para apoiar o programa precisariam de mais do que palavras. Seria necessária uma ação efetiva para que o programa fosse sustentado e tivesse impacto real. Gabriel, em suas andanças pela cidade, já começava a perceber que as mudanças não seriam rápidas. A sociedade, em grande parte, ainda via os moradores de rua como invisíveis, como se suas histórias não tivessem valor. A luta interna de Gabriel era constante. Ele queria tanto ser reconhecido por sua capacidade e esforço, mas parecia que o mundo em que ele tentava se inserir ainda estava fechado para pessoas como ele. Em uma tarde chuvosa, Gabriel se encontrou com outros participantes do programa em uma das unidades de acolhimento. Eles conversaram sobre suas dificuldades, sobre os desafios que enfrentavam. A conversa foi cheia de frustração, mas também de uma esperança que, apesar dos obstáculos, ainda persistia. Eu não sou mais um número, disse Gabriel, tentando animar os outros. Eu tenho uma chance agora. Todos nós temos. Não vai ser fácil, mas vamos lutar. Não podemos parar agora. Mas o que ele não sabia era que, ao falar essas palavras, ele também estava se convencendo de algo que ainda não havia percebido totalmente. Ele estava mais forte do que imaginava. As dificuldades não o haviam derrotado. Elas haviam feito dele uma pessoa mais resiliente, mais determinada a continuar. E o programa de reintegração, apesar das críticas e dos obstáculos, ainda estava em marcha. O caminho era árduo, mas a cada passo uma nova possibilidade se abria. Gabriel e os outros participantes sabiam que a jornada estava longe de ser concluída, mas pelo menos agora eles não estavam mais sozinhos. Enquanto o programa de reintegração ganhava mais visibilidade, a luta de Gabriel e de outros moradores de rua começava a atingir seu ponto mais crítico. O programa, que inicialmente parecia ser a luz no fim do túnel, enfrentava obstáculos que desafiavam suas próprias fundações. A pressão social, as críticas políticas e os desafios internos da execução começaram a tomar forma. Mas havia algo mais. Algo que Gabriel não podia prever, mas que se revelaria no momento mais crucial de sua jornada. Gabriel, agora com algumas semanas de experiência em carpintaria, sentia a pressão constante de ser mais do que alguém que havia sido deixado para trás. Ele estava determinado a conseguir um emprego,
a provar para si mesmo e para o mundo que ele não era um perdedor ou uma sombra. Mas a cada tentativa, ele batia de frente com a realidade cruel. As portas se fechavam na sua cara. Ele não tinha histórico, não tinha confiança de mercado e, o pior, ele sentia que, apesar de todo o esforço, a sociedade ainda o via como alguém inferior, que não merecia uma chance real. Foi nesse momento que ele teve um insight. A sociedade, o sistema e até as próprias políticas públicas estavam dispostas a oferecer uma segunda chance a ele, mas isso não significava que todos os obstáculos seriam derrubados automaticamente. Gabriel não precisava esperar que as coisas se resolvessem por si mesmas. Ele precisava ser a mudança. Não seria suficiente apenas ser ajudado. Ele precisaria lutar por sua própria reintegração. E foi quando ele decidiu agir, com mais coragem do que jamais imaginara ter, que algo surpreendente aconteceu. Durante uma visita de rotina a uma oficina de móveis, Gabriel, como parte de sua capacitação, se deparou com um pequeno incidente. O dono da oficina, que inicialmente o havia rejeitado em suas tentativas anteriores, estava em uma discussão com um de seus empregados. O trabalhador, visivelmente frustrado, acusava o chefe de ser injusto nas condições de trabalho. O ambiente ficou tenso, e sem pensar, Gabriel interveio. Talvez o problema seja mais profundo do que uma simples discussão sobre as regras da oficina, ele disse, com uma firmeza inesperada em sua voz. Quando a gente trata as pessoas como números, nada funciona. É preciso mais do que simplesmente exigir algo das pessoas. É preciso dar a elas a oportunidade de mostrar do que são capazes. O dono da oficina o olhou surpreso. E você, o que sabe sobre isso? Você que viveu nas ruas? Gabriel respirou fundo, sentindo a pressão aumentar. Mas ele não hesitou. Eu sei o que é ser tratado como invisível. Sei o que é não ter valor nenhum aos olhos da sociedade. Mas eu também sei o que é ser capaz. Só precisa de uma chance, como qualquer outra pessoa. Para sua surpresa, o dono da oficina, embora desconfiado, começou a refletir sobre o que Gabriel dissera. Ele, que antes o via apenas como alguém das ruas, agora começava a enxergá-lo com outros olhos. E como resultado dessa conversa, o dono da oficina fez algo que ninguém esperava. Ele ofereceu a Gabriel uma vaga, uma chance de mostrar seu valor. Este momento, simples aos olhos de quem não estava ali, foi um divisor de águas na vida de Gabriel. Ele não esperava ser aceito facilmente, mas quando a oportunidade apareceu, ele soube que precisava aproveitá-la ao máximo. O que parecia um gesto de misericórdia se transformou em uma vitória pessoal. Enquanto isso, Bolsonaro, embora ainda pressionado pelas críticas sobre o programa, sentia que a sua missão estava chegando a um ponto crítico. A iniciativa de reintegração estava longe de ser perfeita, mas ele sabia que o processo estava apenas começando. Ele não estava preocupado com os críticos, nem com os políticos que o atacavam. Ele sabia que a verdadeira luta estava sendo travada nas ruas, nos abrigos e nas oficinas, onde homens como Gabriel estavam decididos a reescrever suas histórias. No entanto, a batalha de Gabriel não era apenas contra as dificuldades externas. Ela também era interna. O medo de falhar, a dúvida de que a sociedade não o aceitasse, os fantasmas de seu passado nas ruas, tudo isso ainda pairava sobre ele. Ele sabia que o maior desafio seria vencer a si mesmo. Ele tinha que provar não apenas para os outros, mas para ele mesmo, que ele era digno da chance que estava recebendo. E foi quando ele viu o impacto real de sua transformação que ele percebeu que essa luta não era apenas sua. Ele havia sido o primeiro a dar um passo, mas agora ele era parte de algo maior. Ele era a prova viva de que a reintegração social poderia funcionar, se todos se dispusessem a trabalhar por ela. Em um discurso no evento de 1 ano do programa, Bolsonaro finalmente reconheceu o impacto que indivíduos como Gabriel estavam tendo na transformação da sociedade. Não estamos aqui para prometer um amanhã perfeito, disse ele com um olhar sério. Mas estamos aqui para criar um amanhã possível, um amanhã onde pessoas como Gabriel, que antes eram invisíveis, podem ser vistas e respeitadas. A jornada de reintegração é longa, e haverá muitas dificuldades pelo caminho, mas cada um de vocês que está disposto a dar o primeiro passo
já fez mais do que a maioria. O impacto da promessa de Bolsonaro, combinada com a determinação de Gabriel, estava começando a mostrar resultados. As dificuldades e desafios ainda eram muitos, mas algo havia mudado. A jornada de reintegração estava longe de ser fácil, mas estava agora imersa em uma nova esperança. O programa de reintegração social continuou a crescer e a evoluir, mas os desafios eram imensos. As críticas, a resistência política e as dificuldades na implementação ainda estavam presentes, mas o impacto no cotidiano de muitos moradores de rua começou a ser mais palpável. Gabriel, que já havia conquistado sua posição em uma oficina de carpintaria, agora sentia que sua vida estava tomando um rumo novo. Ele não tinha mais medo do futuro, mas sim uma determinação silenciosa de continuar lutando por ele, cada dia de cada vez. O que começou como uma simples promessa de Bolsonaro se tornava aos poucos um movimento transformador. Gabriel, entre os muitos que começaram a ser reintegrados ao mercado de trabalho e à sociedade, tornou-se um símbolo do que era possível quando uma pessoa recebia uma chance verdadeira. Ele não era mais apenas um morador de rua. Ele era um homem com um propósito, com uma vida renovada e, acima de tudo, com a capacidade de inspirar outros a seguir o mesmo caminho. À medida que o tempo passava, outras cidades começaram a olhar para o programa com mais seriedade. Alguns políticos, mesmo com receios, começaram a apoiar iniciativas similares, enquanto outros, céticos, eram forçados a reconhecer o impacto positivo que a reintegração estava trazendo. O debate sobre a pobreza e a exclusão social começou a ganhar uma nova dimensão, à medida que mais histórias como a de Gabriel ganhavam destaque na mídia. Bolsonaro, que durante anos havia se visto como uma figura polarizadora, agora era visto sob uma nova luz. As críticas ainda estavam presentes, mas ele sabia que havia cumprido a promessa que fizera a Gabriel e a tantos outros. A política, ele agora entendia, não era apenas sobre ganhar ou perder, mas sobre deixar um legado duradouro. E o programa de reintegração era para ele um dos maiores legados que ele poderia deixar. Gabriel, por sua vez, sabia que a luta estava longe de terminar. Embora tivesse conquistado um novo começo, ele não podia esquecer o que havia vivido nas ruas. As marcas da pobreza e do abandono estavam gravadas em sua alma, e ele não queria que outras pessoas passassem pelo que ele passou. Ele se envolveu em projetos comunitários, trabalhando para ajudar outros a encontrar o mesmo caminho que ele havia encontrado. Seu trabalho na carpintaria era apenas uma parte de sua nova vida. Ele se tornou uma voz ativa pela reintegração dos moradores de rua e um exemplo de que a mudança, por mais difícil que fosse, era possível. Em uma tarde ensolarada, Gabriel estava na oficina onde trabalhava, observando o resultado de seu esforço em cada peça de madeira que passava por suas mãos. Ele se sentia realizado, mas ao mesmo tempo sabia que seu verdadeiro trabalho estava apenas começando. Quando viu uma jovem mulher entrar na oficina procurando um emprego, ele sentiu algo familiar. Ela era como ele, alguém que havia sido deixada para trás pela sociedade. Mas agora ela tinha uma chance que ele não teve quando começou. Gabriel a recebeu com um sorriso acolhedor, entendendo o peso que ela carregava e o que ela precisava para dar o primeiro passo. Ele sabia que sua própria história não era única. Ele não era a exceção, mas a regra. E com isso, ele entendeu que o legado que ele queria deixar não era apenas sobre sua própria transformação, mas sobre a transformação de todos aqueles que ainda estavam lutando. Bolsonaro, em uma entrevista final sobre o programa, refletiu sobre tudo o que havia acontecido desde aquele primeiro encontro com Gabriel. O que começou como um gesto de compaixão tornou-se algo muito maior do que eu imaginava, disse ele, com um tom de gratidão. Muitas vezes, a política não é sobre o que você promete, mas sobre o que você consegue transformar com ações concretas. Não podemos salvar todos, mas podemos fazer a diferença na vida de quem está disposto a lutar por essa chance. O programa de reintegração se consolidou como um modelo a ser seguido.
As histórias de transformação se multiplicaram, e a ideia de que todos mereciam uma chance para recomeçar se espalhou pela sociedade. Gabriel, agora mais do que nunca, se via como parte de algo muito maior do que sua própria vida. Ele era um símbolo da resistência, da luta e da mudança. E assim, o legado da promessa de Bolsonaro, a jornada de Gabriel e o impacto da reintegração social se entrelaçaram, criando uma história de transformação, não apenas para um homem, mas para toda uma sociedade que começava a perceber que, talvez, a verdadeira mudança não estivesse apenas nas políticas públicas, mas na capacidade das pessoas de acreditarem umas nas outras e, acima de tudo, em si mesmas.